juntos? Verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos alegres porque nesse mês da família, esta ênfase é tão especial. A igreja, ela é abençoada porque tem famílias abençoadas também. A igreja é uma grande família. Parabéns ao Ministério de Família. Eu vi a irmã Bárbara ali hoje dirigindo, né? Ela estava ali quase querendo cavar um buraco e sumir, né? Mas, irmã Bárbara, parabéns, Deus abençoe. E o próximo pode ser um de vocês também, né? A família vai estar aqui à frente durante todo o mês, a família, na direção do culto. E que Deus esteja fortalecendo as famílias desta igreja, em nome de Jesus. Parabéns também à nossa preciosidade, tocando flauta, né? Que lindo, né? Cadê a Débora? A Débora está aqui, né? Está ali, né? Olha, é maravilhoso você poder ver esses irmãos e irmãs aqui tocando. E me pegaram aqui para tocar junto também. E eu fico me sentindo privilegiado de tocar flauta com essas pessoas tão queridas, adorando o nome de Jesus Cristo. Irmãos, Deus tem feito maravilhas aqui neste lugar. Desde sexta-feira, parte da nossa liderança estava aqui sendo capacitada, num curso de capacitação de liderança. E nós vamos continuar com toda a liderança também. O difícil é a gente conseguir agenda com todo mundo, mas devagarinho atingiremos toda a liderança, assim como conhecendo Deus. Muitos irmãos ainda não fizeram, as inscrições estão abertas e você pode fazer a sua inscrição ali no nosso site, lá no grupo do WhatsApp, está lá o link para você clicar. Então nós temos visto o quanto Deus tem trabalhado neste lugar. E nós tivemos aqui, nesse final de semana, a presença do irmão Marcos, da irmã Márcia. O irmão Marcos, ele foi minha ovelha em Ouro Branco, mas ele não está me levando para Ouro Branco, fiquem tranquilos, né? Mas ele foi muito pouco, só foi, eu acho que não deu nem um ano que eu tive o privilégio de ser seu pastor, e logo depois ele foi para Ipatinga, para ser diretor de uma empresa lá. Ele também já trabalhou como diretor na Gerdau, onde a sede fica ali em Ouro Branco. Ele trouxe para a gente muitas técnicas sobre liderança, mas tudo à luz da palavra de Deus. E eu quero convidar os líderes que fizeram esse curso para receber os certificados nesta manhã, que nós vamos orar antes de ouvirmos a palavra do Senhor. Convido o irmão Eduardo Simões Antunes para receber esse certificado. Ele estava ali ansioso para receber o certificado, não, Eduardo? Irmão Ricardo Marques Dutra também está recebendo esse certificado, que participou conosco dessa produção. Vocês podem ficar aqui na frente, né? Convido também para vir aqui a irmã Elciane Braga Duarte Waldhelm. Graças a Deus, já voltou 100%, né? Todo vapor, né, meu bem? Quero convidar aqui o irmão Wellington da Cunha. Sou eu mesmo, né? Convido o irmão Pedro Bordion Rodrigues de Araújo para vir aqui, para também receber o seu certificado. Convido também a irmã Fernanda Ortega da Silva e Silva para receber o seu certificado, Pedro? Bênção. Convido o irmão Anderson dos Santos também, Pereira, para receber o certificado. Fernanda, irmão Anderson, obrigado, querido. Irmão Marivaldo Gomes, Marivaldo acho que está lá em cima, não, está aqui embaixo, né? Irmão Pedro Souza Antunes, que fez o curso também. Convido aqui também para vir à frente e receber o seu certificado. Irmão Wilson Douglas. A irmã Analina Antunes Gátera. Irmão Ricardo dos Santos Gátera. Amém. Deus abençoe, querido. Certificado também, irmã Hélida Marta Santos. Irmão Júlio César Filpo de Siqueira. Irmã Hélida, Deus abençoe sua vida, querida. Irmão Júlio. Irmão Felipe da Silva e Silva. A irmã Bárbara Strube Porto. Eu disse parte da liderança, irmão, porque nós temos cerca de 60 líderes. Então, tivemos cerca de 20 líderes fazendo esse curso, né? Irmão Henrique dos Santos Antunes, não sei se ele está aqui, eu acho que ele estava viajando, né? Ele teve que viajar. Ok. Esses são os irmãos que puderam participar conosco desse curso de capacitação de liderança. Eu agradeço a Deus pela vida do irmão Neviton também, que nos abençoou ali com a alimentação. E louvo a Deus por tudo que os irmãos têm feito para a vida desta igreja, continuar crescendo e fluindo. E aí eu fiquei olhando o certificado tão bonito, e eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Faltou a logomarca da Segunda Igreja Batista, aí o que que tem?
Ficou bem atrás, bem grandão, fica bem bonito mesmo, né? E eu quero convidar o irmão Marcos para vir aqui à frente. Ele também vai nos trazer a mensagem de Deus. Ele vai orar nesse momento, pedindo a Deus as ricas bênçãos sobre a vida de cada líder que pôde fazer esse curso. E muito obrigado, querido, em nome da Segunda Igreja, você ter vindo tão longe, lá de Ipatinga, né? Para poder estar aqui conosco. Eu pensei que você tinha visto da Bahia daquele dia, mas ele veio de Ipatinga. Um pouquinho, mas é bem longe também chegar lá. Que Deus abençoe sua vida. A irmã Márcia, muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, em nome de Jesus. Irmãos, bom dia. Olha, foi um privilégio. Eu quero dizer para vocês, né? Vou falar direto para eles aqui, para a igreja também. Foi um privilégio muito grande, muito grande. Eu fiquei muito emocionado ontem e hoje também. Assim, eu aprendi com esse pastorzão de vocês. Quem não fez o Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, vai fazer ainda, eu tenho certeza, que aprendeu lá que tem uma coisa que fala que Deus está agindo constantemente ao nosso redor. E que Ele nos convida para a obra que Ele está fazendo. Então a obra Ele está fazendo. E Ele nos convida. E Ele me fez um convite. Ele me fez um convite, eu entendi esse convite dele. E desde então tenho procurado atender. Então, eu vim aqui em atendimento a uma ordem de Deus, a um pedido, não o pedido do pastor Wellington, porque ele sempre me pede e eu atendo, sabe? Com bastante carinho. Mas foi um privilégio tremendo estar com vocês. Eu creio que aprendi muito mais que eu ensinei para vocês, com certeza absoluta. Talvez no início eu até notei uma certa desconfiança, né? Falei, o que esse mineirinho veio ensinar alguma coisa para a gente aqui? Será que tem mesmo alguma coisa para ensinar? Hein, Ricardo? Será que tinha, né? Teve, viu? O Ricardo falou que teve. Até um incentivo para os outros, viu? O pastor falou que tem mais 40 aí, né? Então tem mais 40 líderes aqui, mas foi um privilégio, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E que, como Eduardo falou ontem, que não fique lá na sala de treinamento, viu, Eduardo? Mas vai depender do Eduardo, né? Isso, vai depender de cada um de nós. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos orar então. Deus, muito obrigado por este dia, por este final de semana tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. De estarmos aqui, ó Deus, conhecendo esta igreja tão maravilhosa, uma igreja tão ativa, tão impactante, ó Deus, que trabalha nessa comunidade, nessa cidade, ó Deus, e voltada para o crescimento do Teu reino. E te agradecemos, ó Deus, por essa liderança que o Senhor trouxe para cá, pela vida do pastor Wellington, da sua família, e por cada líder dessa igreja, e que haja compreensão em cada um, ó Deus, da necessidade, ó Deus, de nos tornarmos cada vez mais preparados, ó Deus, para os desafios que o Senhor tem para cada um de nós. O desafio que o Senhor tem para esta igreja, o desafio que o Senhor tem para nós no Teu reino, ó Deus. Que juntos, ó Deus, nós possamos trabalhar cada vez mais. Que nós possamos usar aquilo que nós aprendemos, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, ó Deus, para unicamente engrandecer o Teu santo nome e fazer, ó Deus, o Teu reino crescer e expandir, principalmente aqui, ó Deus, onde é a nossa área de atuação, nessa cidade aqui de Petrópolis. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, e ser conosco, ó Deus, nesse momento também, onde vamos meditar na Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, irmãos. Bom dia mais uma vez, irmãos. Agora, mais diretamente para a igreja. Então, é um privilégio muito grande e uma responsabilidade muito grande estar aqui nesta manhã falando com vocês. E eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade em primeira mão, mas também a confiança do pastor Wellington. Então, o pastor Wellington é um pastor meu há bastante tempo, né? Não é porque ele está aqui em Petrópolis que não continua sendo meu pastor. E como disse para vocês, eu aprendi muito com ele. Foi através dele que eu conheci conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. E a partir daí, né, como ele ensina muito bem, ele motiva a gente também a ensinar. E aí eu e Márcia também nos tornamos pessoas que têm capacidade para ministrar esse curso. Já fizemos com N e outras pessoas, inclusive com pastores também de outras igrejas, que a gente também senta e conversa,
e a gente vê o quanto que precisa ser aprendido. E uma das coisas que eu aprendi, meus irmãos, eu carrego isso muito firme no meu coração, é a definição de servo que está lá que está no Conhecendo a Deus, fazer a sua vontade. E eu tinha um conceito de servo, né, que eu vinha para a igreja e falava assim, eu estou indo para a igreja, eu sou servo, mas eu sento lá no banco, se alguém me pedir para fazer alguma coisa, eu faço, mas sou servo, eu sou servo, mas não é esse o conceito de servo. O servo, na verdade, ele observa aquilo que Deus está fazendo ao redor, e o servo é aquele que é moldável pelo Senhor. Além de ser moldável pelo Senhor, ele permanece constantemente nas mãos do Senhor. Então tem que ser moldável, mas tem que permanecer na mão do Senhor. Então isso eu aprendi e trago isso comigo muito firme, muito forte, e é o que eu procuro fazer. Uma outra coisa que eu aprendi, irmãos, é que muitas das vezes a gente fica perguntando, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu já andei, em 1982, irmãos, eu morei em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro, Deus me levou para São Paulo. Antes tinha me levado para Vitória. Eu nasci numa cidade pequena em Minas Gerais. E aos 18 anos eu me converti. E eu cresci numa família, minha avó era da Igreja Cristã no Brasil, e ela sempre fazia questão, como família, de nós orarmos juntos, e ela, do jeito dela, sem saber ler e nem escrever direito, ela ministrava para a gente a palavra de Deus. E aí, como família, eu fui entendendo, mas eu me converti mesmo, foi na Igreja Batista, aos 18 anos, e já se vão 44 anos, servindo ao Senhor, independente do lugar. E eu não faço essa pergunta, irmãos, qual é o propósito que Deus tem para mim, independente do lugar que eu estiver, porque eu já sei qual é o propósito. E muitas vezes eu aprendi que quando, algumas vezes, alguns anos atrás, eu perguntava qual é o propósito, era porque eu não queria fazer nada. Eu ficava o tempo todo tentando entender qual que é o propósito que o Senhor tem para mim. Qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? Fica fazendo a pergunta o tempo todo. E não observava a ação de Deus ao meu redor. Então, se você observar a ação de Deus ao seu redor, você vai entender qual é o propósito que Ele tem para você. Aí você vai se juntar a Ele na obra que Ele está fazendo. Olha o privilégio que é, você vai se juntar a Ele na obra que Ele está fazendo, porque a obra Ele vai fazer, irmãos, Ele está fazendo a obra Ele vai fazer. Então Ele apenas te convida. Então é um privilégio você ser convidado por Ele, para você atuar na obra junto com Ele. Eu não tenho dúvidas disso. Então onde Deus me coloca, agora nós estamos em mudança, né? Estamos igual nômade, então mudança de novo. A gente está em Ipatinga, nós estamos servindo a Deus lá em Ipatinga, na igreja chamada Igreja Batista Central. E outra coisa, eu sirvo a Deus numa empresa em Ipatinga, como diretor da empresa. Eu sirvo a Deus nessa empresa. Então eu não trabalho nessa empresa, eu sirvo a Deus nessa empresa. Então o que eu faço lá é servir ao Senhor. Eu tenho uma atividade, eu tenho uma posição de diretoria industrial da empresa, mas eu sirvo ao Senhor. Então eu não sirvo ao dono da empresa, eu sirvo ao Senhor. Essa é uma coisa que também eu trago comigo e se torna muito mais fácil se vocês vão entender. Porque lá é meu campo relacional. É lá onde eu consigo impactar as pessoas. É lá onde eu consigo fazer o discipulado que eu vou tratar com vocês hoje aqui de manhã. Porque é lá que eu passo 10 horas do meu dia. Então eu sirvo ao Senhor lá, fazendo discipulado lá. Então guardem bem isso, é muito importante. Então onde você estiver, você serve ao Senhor. Se você trabalha, eu tenho um patrão muito chato. Você não tem um patrão chato. O seu patrão é o Senhor. As coisas se tornam muito mais fáceis quando você colocar que você serve ao Senhor. Você está ali porque o Senhor te colocou. Você está lá é por causa disso. Tá? Então guarda essas coisas, são coisas muito importantes. São aprendizados que a gente tem. E tudo isso a gente acaba aprendendo nessas capacitações que o pastor Wellington faz. Nós estamos no mês da família. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês encarecidamente,
porque eu conheço ele, eu conheço a família dele. O pastor de vocês é um verdadeiro trator. Igual eu também sou um trator. E trator quebra. Se a gente não cuidar do trator, ele quebra. Se a gente botar muita carga no trator, ele quebra. E ele deu um susto de vocês há pouco tempo, né? Deu um susto na família, aí foi junto a irmã também, né? Então, cuidem do seu pastor. Eu vim aqui para fazer um treinamento com a liderança, muito também com esse objetivo. Porque nós precisamos ter uma liderança forte para que o nosso líder também não seja sobrecarregado. Então, cuidem do seu pastor. Ajudem o seu pastor. Não deixe que ele fique sobrecarregado, porque se deixar, ele vai tratorar, pode ter certeza. A obra, Deus está fazendo. E ele faz, ele vai. Né? É um homem de Deus, um homem com uma palavra maravilhosa. Né? Eu fico até assim, por isso que eu falei, eu fico lisonjeado dele me permitir falar aqui, porque eu queria estar ouvindo ele, tanto tempo que eu não ouço o pastor Wellington direto, e que você já sabe a potência do homem, né? A potência que Deus coloca, o ensino, a capacidade de ensino e tudo isso. Então, cuidem da família pastoral de vocês, com muito carinho. Mas, irmãos, Deus colocou no meu coração, e está muito alinhado com algumas coisas que eu ouvi na nossa reunião da liderança, que eu percebi nessa igreja, com pouco tempo, que essa igreja tem um amor tremendo por missões. Tem um amor tremendo por missões. A igreja, eu entrei na classe de adolescentes e vi lá um alvo de R$3.000, acho que foi isso, né? Eu vi um alvo de R$3.000 na classe de adolescentes, e a maioria dos adolescentes não trabalham. R$3.000, e fiquei sabendo que bateu o alvo, passou o alvo, ultrapassou o alvo. Aí fizeram um alvo de 35 mil, acho que foi o alvo da igreja, não é, Ricardo? Ricardo? Tá, 35, né? E o termômetro acho que vai varar esse teto aqui, ó. Então, é uma igreja que ama missões. E conversando com a irmã Hélida me falou do desejo da maioria de entrar no discipulado. Aí o negócio ferveu, porque discipulado é o meu negócio, irmãos. Deus colocou esse ministério para mim, e eu vou contar um pouquinho para vocês porque quando isso aconteceu. Então, o meu ministério hoje, irmãos, é discipulado. É discipulado, e é discipulado na prática, é fazendo a coisa acontecer, não é de conversa fiada, não. Não é de falar, eu vou mostrar para vocês que é bíblico, mas eu não faço. Isso não adianta, isso não resolve. Então, eu quero contar para vocês, e vou depois, ao longo aqui da nossa conversa, eu quero dar um exemplo prático para vocês de como funciona. E do que a gente faz, e que pela ação do Espírito Santo as coisas acontecem. Maravilhoso, é tremendo. Tremendo, o discipulado é um negócio tremendo, viu, Hélida? Tremendo. Mas então, irmãos, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vocês já devem conhecer esse versículo, com certeza, provavelmente alguém já ministrou aqui sobre ele, ou o próprio pastor, eu não sei se já falou sobre ele alguma vez. Amém? Então diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. É Paulo escrevendo sua primeira carta à igreja de Corinto. Então, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez. Diante de nós, ó Deus, está a tua palavra lida. E agora, ó Deus, nós pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações. A sua palavra ela é viva, ela é eficaz, e nós sabemos, ó Deus, que ela também não volta vazia. Que ela possa encontrar, ó Deus, lugar nos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez por tudo que tem feito por nós. Abençoe as famílias dessa igreja, ó Deus. Fortaleça cada lar, e que cada lar aqui, ó Deus, possa dizer como Josué: eu e a minha família
servimos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Muito obrigado mais uma vez, e a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós vemos essa carta aqui, essa carta de Paulo, ela foi escrita por volta do ano 54, ano 55, e a gente sabe da importância que era a cidade de Corinto na época, né? Uma cidade comercial da Grécia, então tinha um impacto muito grande, e Paulo tinha estado na cidade, então essa carta foi escrita 2 ou 3 anos depois que ele já havia estado na cidade, já tinha formado lá a igreja, então essa carta vem 2 ou 3 anos, mais ou menos 2 ou 3 anos depois dele deixar essa igreja iniciada lá em Corinto. Só que aí Paulo começa a ouvir então notícias inquietantes dessa igreja. Uma igreja que estava vivendo conflitos, divisões, e estava ameaçando seriamente, uma igreja jovem e com sérias ameaças de dentro da igreja. Irmãos vivendo de forma totalmente contrária aos ensinamentos que eles haviam recebidos. Então, alguns crentes haviam se tornado espiritualmente arrogantes. E ontem vocês viram no nosso treinamento, lá no ciclo do aprendizado, o quão perigoso é quando nós achamos que conhecemos tudo e nos tornamos arrogantes. E aí, quando nós nos tornamos arrogantes, as pessoas afastam da gente. Nós, ao invés de fazermos com que as pessoas se aproximem de nós, elas se afastam de nós. Então, essa igreja, ela estava cheia de pessoas, começando a ter pessoas, crentes totalmente arrogantes, causando problemas de conduta dentro da igreja, conduta nas diversas áreas, condutas erradas em diversas áreas, aí condutas erradas na área sexual, ofensa entre os irmãos, abuso de dons espirituais e muitos equívocos a respeito dos ensinos cristãos básicos que eles haviam recebido. Então Paulo vai e escreve essa carta. O que ele procura nessa carta? Ele procura buscar de novo recuperar, ele quer recuperar o equilíbrio da igreja, e aí ele dá conselhos honestos, informações diretas e práticas, que são muito relevantes, foram muito relevantes para eles, e que são muito relevantes também para nós, para a nossa vida cristã, e para os relacionamentos que nós temos hoje também na igreja. Então nós temos que olhar para essa carta, para os ensinos que estão contidos nessa carta, com atenção, e tomar cuidado para que a gente não caia, e não cometa erros que Paulo condena. E hoje a gente tem visto algumas denominações vivendo toda essa bagunça que essa igreja estava vivendo, por falta de entendimento e por falta de conhecimento do que é verdadeiramente o Evangelho, qual é o ensino correto. Então, nesse livro também, no livro de Coríntios, a gente encontra muita coisa sobre os dons, praticamente quase tudo sobre os dons, as orientações sobre o uso dos dons espirituais. A gente encontra aquele capítulo maravilhoso, que é o capítulo do amor, que é o capítulo 13, que vocês podem ler, E também nós encontramos no capítulo 15 sobre a ressurreição, ele não deixa dúvida nenhuma sobre a ressurreição. Então são muitos ensinamentos preciosos que a gente tem aqui. Mas, tendo feito essa abertura aqui, eu quero voltar a uma análise, para essa manhã, e a proposta nossa aqui é analisar esse texto, e como Paulo nos chama, ele chama essa igreja para imitá-lo, e também ele nos chama para imitá-lo. Eu quero convidar vocês para imitar, e a ideia aqui é uma imitação para produzir, imitação que nos leva a produzir frutos. Esse é o convite que ele fez, e é o convite que ele está fazendo para nós nessa manhã também. Então, nesse verso 1 do capítulo 11, após essa série de recomendações sobre a conduta inadequada lá da igreja, ele faz uma recomendação, irmãos, tremenda essa recomendação. Essa é uma recomendação que a gente tem que olhar para ela com uma seriedade muito grande, e somente uma pessoa com muita intimidade com Cristo poderia fazer, e ela me ensina, e eu tenho certeza que ela ensina a você nessa manhã muito, e ela tem muito a ensinar para todos nós. Ele faz um convite para que nós
o imitássemos. Perceba, Paulo está fazendo um convite para que nós o imitemos. Ele fala, vocês podem me imitar com toda certeza, que vocês vão encontrar uma pessoa que é um imitador de Cristo. E aí, irmãos, tem uma coisa que muitas das vezes nós olhamos para isso aqui, ou nós não entendemos, e nós fazemos de forma errada, e dentro da ideia de que nós não somos perfeitos, e realmente nós não somos perfeitos, aí nós usamos nós temos uma fala, que fala assim, olha, você deve imitar a Cristo, olhe para Cristo, mas não olhe para mim, porque eu tenho defeitos, olhe para Cristo. Então você está dizendo para a pessoa que não pode olhar para você, ela deve olhar para Cristo. Isso é um equívoco, porque ele está dizendo, e Paulo está chamando, vocês podem me imitar, porque eu imito Cristo. Então nós não podemos dizer para uma pessoa, eu não posso falar para uma pessoa, para imitar Cristo e não olhar para mim, num processo de relacionamento com a pessoa. Não posso fazer isso. Mas que Cristo é esse que você está querendo me apresentar, que você não é imitador dele? Isso é muito sério, muito sério. Então Paulo está dizendo aqui a nós, e estava dizendo para aquele povo, pode olhar para a minha vida, que vocês vão encontrar alguém que caminha com Cristo, alguém que atende às ordens de Cristo. Não sou perfeito, sou imperfeito, mas eu caminho com Cristo, eu olho para Cristo, eu estou num processo de amadurecimento espiritual, eu estou num processo de crescimento, mas eu sou um imitador de Cristo, e você pode olhar para mim que você vai encontrar um imitador de Cristo. Vocês podem olhar para mim. Igreja de Corinto, vocês podem olhar para mim que vocês vão encontrar um imitador de Cristo. Irmão Marcos, você pode olhar para o que eu estou dizendo, que eu sou um imitador de Cristo. Pode olhar, pode ver essa palavra, porque eu sou um imitador de Cristo. Aí eu paro, irmãos, e penso mesmo aqui. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Para mim também, primeiro, porque essa pergunta ela é direta também para mim. Quantos de nós poderíamos dizer? Quantos de nós poderíamos dizer aqueles que convivem conosco, que podem olhar para nós, que eles vão encontrar uma pessoa que imita Jesus Cristo? Quantos de nós poderíamos fazer isso? E eu vou trazer uma ideia aqui muito importante para vocês, que está muito relacionada com o discipulado, e ela é fundamental dentro do discipulado. Tá? A pergunta é, se eu posso dizer para a pessoa, se você tem coragem de dizer para a pessoa que ela pode te imitar. Aí eu trago a ideia que dentro do seu campo de influência, vou abrir um parênteses aqui para explicar o que é campo de influência, que é fundamental dentro do processo de discipulado. Primeiro, nós estamos falando de família, então o primeiro campo de influência nosso, meu, seu, é a sua família. A sua família. Se toda a sua família ainda não serve ao Senhor, como Josué fala que eu e a minha família serviremos ao Senhor, o seu primeiro campo de influência é a sua família. É lá dentro da sua família que não tem máscara, que todo mundo te conhece como você é mesmo. Então lá dentro da sua família você tem que ter a capacidade de dizer, como Paulo falou, meus filhos, meu esposo e minha esposa, meus irmãos, meu pai e minha mãe, vocês podem olhar para mim, podem me imitar. E muitas das vezes eu não preciso nem dizer, porque eles vão querer me imitar, porque eles vão ver o meu comportamento. Então o campo de influência, onde é que é o campo de influência? Que tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo de evangelizar.
Eu não tenho tempo muito mais de discipular, porque discipulado é vida na vida, a gente vai falar isso também. É muito mais do que evangelizar, é evangelismo discipulador. A gente aumenta, amplia um pouquinho. Mas o meu campo de influência, eu acabei de falar com vocês que eu sirvo ao Senhor como diretor numa empresa que tem 350 pessoas que trabalham comigo. Ali é o meu campo de influência. Eu passo 10 horas por dia lá. Então o meu campo de influência é ali que as pessoas me veem, é ali que elas percebem o meu comportamento, é ali que elas vão se interessar por aquele Deus que eu sigo, ou não vão se interessar porque o meu comportamento não reflete aquilo que às vezes eu tento falar. E não adianta falar se você não se comporta como você fala. Não adianta. Porque discurso vazio não resolve nada. Então, o seu campo de influência, aí também não tem idade para campo de influência. As pessoas, mas eu agora não tenho, já passei, né, eu já estou um pouco mais experiente e meu campo de influência diminuiu. Diminuiu nada. Né? Você vai na natação lá da terceira idade, ou os jovens têm lá na escola, você vai na padaria, você vai no açougue, você repete, você vai na padaria todo dia, a mesma padaria, porque às vezes acaba indo porque gosta. Se você vai na padaria, seu campo de influência está ali, você conversa com o padeiro ou conversa com o atendente, seu campo de influência está ali. Então o seu campo de influência é onde você vai. O primeiro campo é a sua família, mas o outro campo é onde você trabalha. Então se você é médico, o seu campo de influência é lá onde você trabalha, no seu hospital. Se é um dentista, é a sua clínica. Onde você está é o seu campo de influência. Então a gente precisa entender que o campo de influência, todos nós temos um campo de influência. Então não existe justificativa para dizer que eu não consigo, que eu não posso e que eu não tenho um lugar onde eu possa impactar a vida das pessoas através da minha vida. Se toda a sua família já serve ao Senhor, amém, glória a Deus. Então o seu campo de influência vai ter que expandir, você vai ter que ver onde é o seu campo de influência. Daqui a pouco eu vou parar de trabalhar na empresa lá, porque eu estou querendo terminar, já aposentei, desaposentei, estou nessa luta e tal, eu vou parar. Eu vou ter que ver, para onde eu vou ter que ver Deus agindo ao meu redor, e meu campo de influência eu vou ter que descobrir ele de novo. Mas onde eu estiver é meu campo de influência. Meu campo de influência. Então, entenderam o campo de influência? Vamos fechar então o campo de influência e voltar para o nosso negócio aqui. Então, irmãos, a pergunta é muito clara. A pergunta é muito clara. Você poderia dizer em sã consciência que você é um imitador de Cristo? Uma pergunta que você precisa responder para você. Cada um que está aqui, jovem, adulto, meia-idade, terceira idade, tem que responder. E não depende de idade. Não depende de idade. Paulo nos chama para sermos imitadores dele, porque sua vida na essência foi vivendo, andando como Jesus andou, fazendo o que Jesus ordenou. Fazendo discípulos e evangelizando. E na essência, fazer discípulo, evangelizar, é a essência da vida de um imitador de Cristo. Se você não está fazendo discípulo, se você não está evangelizando, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está desviado do foco. Está desviado do foco. E aí, irmãos, nós temos que tomar cuidado com ativismo religioso. Cuidado com o ativismo religioso, que tira o seu tempo de frutificar, tira o seu tempo de evangelizar, tira o seu tempo de fazer discípulos. Tá? Muito cuidado com isso. Alguém caminharia com você? Te convidaria para ser um discipulador? E diria para você, sem sombra de dúvidas, olha, eu quero caminhar com você, porque eu vejo em você um imitador de Jesus. Uma pessoa que não só fala, mas uma pessoa que vive.
eu percebo que você não precisa nem abrir a boca, só o seu jeito de andar, o seu jeito de mexer, de olhar para a gente, já é diferente de tudo. Quero aprender com você. E aí? Paulo diz que para os crentes de Coríntios e para nós, sejam meus imitadores, sejam meus discípulos e observem o que eu faço, observem o que eu estou falando, porque o que eu falo é exatamente o que eu faço. É assim que um discípulo procede, é assim que ele faz. Os cristãos de Corinto precisavam ser verdadeiros discípulos se eles quisessem avançar em relação à santificação das suas vidas. E assim eles conseguiriam cumprir a missão de Jesus deixada para eles, que é de fazer discípulo, que não é diferente para nós. Então essa recomendação, ela é totalmente aplicável. Você pode ler lá, mas está lá atrás, 55, então nós estamos falando de quase 2000 anos atrás, né? Uma orientação. Então essa recomendação ela é bastante atual, ela é aplicável a todos nós, os crentes, salvos por Jesus Cristo, a todas as igrejas do Brasil, as igrejas do Rio de Janeiro, a segunda igreja batista de Petrópolis, a você que é um salvo em Cristo e que está aqui neste momento, ela é totalmente aplicável a você. Então, olha só, ser e fazer discípulos definitivamente não é uma opção, não é uma opção, não é uma ordem. Fazer discípulos é uma ordem dada por Jesus. E a gente fica tentando traduzir esse negócio aqui, criando confusão. Mas se você tivesse oportunidade de voltar lá atrás, lá na época, e conversar com Pedro, e perguntar para Pedro, ô Pedro, me explica o que é fazer discípulo. Eu falei, não vai explicar como? Não tem, traduz esse negócio de explicar. Me explica, traduz esse negócio de fazer discípulo. Eu falei, não, discípulo é essência, eu só vivo para isso. O tempo todo eu respiro isso, eu caminho pensando nisso, a minha vida é isso. Então não tem que te ensinar, eu não tenho como te ensinar, é o que eu faço. Como discípulo, eu só sei fazer discípulo. Então eu não tenho como pegar o Aurélio lá e dar para você eu não preciso fazer isso para você, não tem como eu fazer, a essência minha é essa, eu só vivo para isso, eu só vivo para fazer discípulo. Então, irmãos, é sério, é muito sério. Então não é uma opção. Se você está encarando isso como uma opção, muda a sua cabeça. Porque você não está cumprindo a ordem que Jesus deixou para você, que deixou para mim, deixou para nós. Precisamos imitar Cristo do mesmo jeito que Paulo fez, do mesmo jeito que os discípulos faziam. E a ordem é clara, Vamos lá, Mateus capítulo 28, vamos abrir. Mateus 28. Também vocês conhecem esse texto, mas eu não me canso de ler esse texto, não me canso. Ontem no treinamento também nós passamos esse texto, nós falamos que é o princípio, é quando começa tudo. A missão da igreja começa aí. Vamos ler a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Irmãos, isso aqui, para quem é estudioso, ou para quem conhece, original, o pastor Wellington conhece, eu não conheço, quem é mais estudioso, sabe que isso aqui é uma ordem imperativa, é uma obrigação, então quando nós estamos falando de imperativo, o imperativo você não discute, ou você faz, ou você não faz. Se você faz, você está cumprindo, se você não faz, você é um desobediente. E desobediência a uma ordem bíblica é pecado. Então, não fazer discípulo é pecado. Não evangelizar é pecado.
Então, se você não está fazendo, se eu não estou fazendo, eu estou pecando. E se eu estou pecando, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso de perdão. E eu preciso corrigir. Eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar de atitude. Então, esse texto não deixa dúvida. Você precisa ir, você precisa fazer discípulos. Eu estou feliz demais, porque eu estou vendo que vocês estão indo. Importantíssimo, porque nós temos que alcançar o mundo, nós temos que fazer. Mas a minha conversa aqui é mais no campo individual. É no campo de você ter o prazer, olha o que eu estou falando, o prazer de fazer um discípulo de Jesus. Olha, fazer um discípulo de Jesus. Você. Fazer um discípulo de Jesus. A ação, a transformação é do Espírito Santo, mas o agente é você. Paulo chama Timóteo de quê? Quem lembra? Muitas das vezes vai, Timóteo, meu o quê? Filho, onde? Na fé. Filho na fé. Muitas vezes a gente tem medo disso. Fica pensando, não, é orgulho demais eu falar que alguém vai me considerar como pai na fé. Mas a recomendação, ele fala, filho na fé. Você vai experimentar, irmãos, o prazer de ter um filho na fé através do discipulado. Se é que você ainda não tem. Se é que você ainda não tem. Mas uma coisa muito importante, irmãos. Não há como nós fazermos discípulos sem primeiro nos tornarmos discípulos. A sequência não pode ser invertida. A gente vê muitas pessoas querendo fazer sem ser. Não funciona. Não funciona. Primeiro precisa ser, para depois fazer. Guardem, não adianta, você pode tentar. Porque uma coisa é muito séria. Fazer discípulos é uma coisa muito séria. Então, primeiro você precisa ser, porque você vai replicar alguma coisa. E se você não é, você vai replicar coisa ruim. E infelizmente acontece muito disso, da gente replicar coisa ruim. Aí quando você replica coisa ruim, azedou. Porque já foi o mau exemplo, a pessoa não quer nem mais caminhar, e às vezes toma birra das igrejas, porque você começou um processo mau. Você foi um mau exemplo, porque você não foi um discípulo primeiro, você tentou fazer uma coisa invertida. E infelizmente, na maioria das nossas igrejas, a maioria dos membros da nossa igreja nunca foram discipulados. Se converteram igual eu. Eu me converti numa série de conferência, o pastor pregou, eu levantei a mão. Pela misericórdia de Deus eu permaneci. E fui crescendo pelas provocações e pela vontade, mas ninguém colou em mim para falar nada comigo e me ensinar nada. Porque, irmãos, uma pessoa, quando ela entra aqui, quando o pastor prega ou acontece, ela realmente fala assim, ela é tocada aqui, a gente fala do Jesus, ela fala assim, eu quero conhecer esse Jesus. Ela levanta a mão e ela fala que ela quer conhecer Jesus. Só que ela sai dali, se ninguém cuidar dela, ela provavelmente já não vai voltar mais, ela pode não voltar ou pode voltar. Aí nós perdemos a oportunidade, porque se ela levantou a mão que quer conhecer Jesus, no mínimo, nós já tínhamos que colar nela na hora. Alguém tinha que colar nela. Colar, mas colar para valer, grudar mesmo nela, não desgarrar, adotar ela. Adotar. E aí começar a caminhar com ela, porque aí na hora que ela tomar a decisão vai ser firme mesmo. Não vai ser igual muitos, cheio de picuinha. Eu tenho direito, eu tenho tudo, mas não conhece, não aprofunda, não se torna um crente maduro. E o discipulado faz nós nos tornarmos cada vez mais maduros. E não se engane, irmãos,
A maioria das pessoas, e eu vou falar para vocês uma história daqui a pouco, as pessoas que entram na igreja, ou as pessoas que começam a conviver ao nosso redor, no nosso campo de relacionamento, elas não sabem nem o que é a Bíblia. Elas não sabem nem o que é a letra grande ou a letra pequena na Bíblia. Elas não sabem que a Bíblia tem Novo e Velho Testamento. Elas não sabem nada, nada, nada. E aí ela levantou a mão. Eu quero aceitar esse Jesus que foi falado. Se a gente não faz, se a gente não caminha, o que vai? Eu digo para vocês que mais de 90% não vinga. O levantar a mão não vinga. Isso eu não estou falando isso, e eu quero dizer para vocês, o Billy Graham, vocês sabem, que foi o maior evangelista que nós já tivemos na história. Mas o Billy Graham, num determinado momento, ele chegou à conclusão que ele pregava no estádio e milhões de pessoas, ou milhares de pessoas levantavam a mão que queria aceitar o Jesus, e aí o que acontecia depois? Ele não tinha controle sobre isso. E aí ele convidou os navegantes, não sei se vocês conhecem os navegantes, que é o Trotman, que era o fundador dos navegantes. Eu preciso de alguém que me ajude. Quando alguém levantar a mão, alguém vai cuidar. Eu estou fazendo um papel de evangelista, que eu sei fazer muito bem. Mas o discipulado eu preciso de alguém que me ajude. Aí entrou, os navegantes entraram para ajudar. Então presta atenção nisso. E a gente ora para que Deus coloque pessoas na nossa vida. Aí você fala assim, ó, Deus não tem colocado ninguém na minha vida. Aí uma pessoa levanta a mão na igreja aqui hoje, na pregação. É só você olhar para ele e falar assim, isso aqui foi o que Deus me deu. Então não tem desculpa, tem desculpa. Muitos de nós não querem ir, mas não são discípulos, não imitam a Cristo. Não demonstram em suas vidas e atitudes que estão interessadas em se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Pior ainda, não demonstram interesse. Eu falei que não são discípulos, mas também não demonstram o menor interesse em se tornarem discípulos. Não há evidências em suas vidas que estão se deixando encher pelo Espírito Santo. John Stott, em seu livro Discípulo Radical, não sei quem já leu, mas é um livro também que vale a pena ser lido, o Discípulo Radical. Ele afirma que nossos esforços evangelísticos são frequentemente desastrosos. A afirmação do John Stott, não é minha. Vocês vão encontrar essa afirmação no livro dele. São frequentemente desastrosos porque nós não parecemos com o Cristo que nós proclamamos. Aí ele afirma, se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, o Brasil estaria aos seus pés amanhã. Afirmação pesada, mas é uma verdade absoluta. Outro, John Poulton, também no livro, Um Tipo de Evangelismo de Hoje, a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm que ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa, não de palavras ou ideias. É no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia é basicamente a autenticidade pessoal. É isso que nós transferimos. E é isso que impacta, é isso que faz diferença na vida das pessoas. Irmãos, infelizmente, somos salvos. Temos muitos salvos, mas não temos muitos imitadores. Salvos, mas não são imitadores de Cristo. E sendo assim, não possuem uma vida que possa ser imitada. E por consequência, não apresentam condições para fazer discípulo. Eu não estou aqui questionando salvação de ninguém. Salvação é de graça. Salvação não se perde. Mas a questão aqui é o seguinte: salvo, mas continua vivendo no raso. Salvo, mas não tem vida imitável. Mas é salvo, pela graça, pela misericórdia. Alguns ainda chegam até a brincar com esse negócio. Não tem problema não, sou escapado pelo fogo, o fogo pode passar aqui, eu entrei na porta, o fogo passar raspando na minha traseira, não tem problema.
Mas eu estou salvo. Estou salvo. Situação muito triste. São salvos, mas vão chegar diante de Deus com as suas mãos vazias. E Ele vai cobrar de vocês, vai cobrar de mim. Não produziram frutos, suas obras são reprovadas. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 11. 1 Coríntios 3. A partir do verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá com recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Então está aí. Outra coisa, não receberão o galardão prometido por Cristo em sua volta. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Abre lá. Apocalipse 22, 12. Eis que venho, né? 22, 12. Pastor Wellington é especialista no assunto, tá? Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então quero dizer, irmãos, aí é um testemunho meu, quero dizer para vocês o seguinte, eu falei com vocês que eu tenho 44 anos que eu sirvo ao Senhor. Caminho com o Senhor, mas a minha ficha caiu em 2019, sendo muito sincero com vocês, a minha ficha caiu em 2019, e como é que a minha ficha caiu? Pastor Silvio Lamego, não sei se vocês conhecem ele, pastor Wellington conhece, é um mestre em discipulado. Ele estava dando um treinamento para a gente, aí ele chegou para mim e falou assim, Marcos, nós estamos aqui conversando sobre discipulado, você é uma pessoa que tem bastante tempo na igreja e tudo, mas fala comigo o seguinte, me dá o nome de 5 pessoas que você discipulou. 5 pessoas que ao longo desses 44 anos que você bateu no peito e falou assim, eu sirvo ao Senhor durante 44 anos. Me dá o nome de 5 pessoas. 5 pessoas que você discipulou nesse período todo de vivência. Aí eu falei, rapaz, mas pastor Silvio, eu tenho 44 anos, eu já fui tesoureiro por 20 anos, eu já fui professor da escola bíblica dominical, e o pessoal gostava do ensino, eu já fui vice-presidente da igreja, eu já fiz isso aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou em tudo e tal. Eu falei, peraí, rapaz, para de enrolar. A pergunta que eu te fiz é muito simples, me dá o nome das 5 pessoas. Mas pastor, eu prego na igreja, e de vez em quando eu faço apelo, as pessoas levantam a mão, se converte, me fala o nome dos 5, rapaz. Eu falei, não tenho. Eu tentei fazer, os mais velhos talvez conheçam, tinha um desenho animado lá que tinha um leão da montanha. Você lembra? Que quando a coisa apertava para ele, ele falava assim, saída pela direita, ele rachava fora. Eu tentei escapar pela direita, pela esquerda, por tudo que é lugar, mas não teve jeito, ele me espremeu. Eu fiquei, então, eu não sabia, irmãos, verdadeiramente eu não sabia, porque na verdade eu nunca tinha discipulado ninguém. Nunca tinha discipulado ninguém. Nunca tinha.
Aí, mas assim, eu fiquei remoendo que troço e tal, e vou fazer, o que eu vou fazer com esse negócio que esse homem me perguntou? Como é que eu vou sair dessa encrenca que ele me colocou na encrenca, porque ele me questionou, e eu estou enrolado com esse negócio. Aí deixei passar, meio que fingindo de morto. Aí fomos num congresso promotor de missões, e eu e Márcia fomos, aí de novo, só que outra pessoa, a mesma pergunta, de novo. E aí, você vai continuar vivendo sem produzir? Aí dali para frente, irmãos, eu falei assim, não, agora chega, agora basta, se eu não sou discípulo, eu preciso me tornar um discípulo, à luz da palavra. Então, eu vou buscar, eu vou entender, eu não sei o que é fazer discípulo, mas eu vou aprender o que é fazer discípulo, aí meti a cara em aprender o que é fazer discípulo, o que é. Então tem muitas coisas para a gente fazer, mas aí eu comecei, irmãos, com uma recomendação. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um cartão alvo de oração. Aqui atrás tem 6 nomes. 6 nomes. O primeiro princípio da igreja multiplicadora é oração. Não sei se todos conhecem. O primeiro princípio é oração. O segundo é evangelização discipuladora. Eu gosto de fazer o dedo assim porque a gente lembra. Oração, evangelização discipuladora. Depois é plantação de igreja. Depois a gente fala formação de liderança e compaixão e graça. São 5 princípios. Mas o primeiro é oração. Primeira oração. Aí eu comecei a orar. Esse aqui já é meu novo cartão. Os nomes. Esses são os meus alvos atuais. E por que tem 8 nomes aqui? Porque eu não sei qual que é a terra que vai ser fértil, mas eu vou orar. Então, esse aqui já é o segundo cartão. Já tem mais. Então, eu falei assim, tá, beleza. Eu aprendi, então vamos praticar. Aí eu vou contar uma história para vocês, como é que o negócio funciona na prática, tá? Rapidinho, o tempo está ali já, mais 10 minutos, né? Então, olha só. Eu trabalho. Eu tenho eu falei que você tem 350 pessoas que trabalham comigo, tem alguns que ficam na mesma sala que eu, e eu trabalho em 2 unidades, são 2 plantas separadas, em cada uma das minhas unidades tem uma Bíblia. As pessoas sabem que eu chego 7 horas da manhã, assim, a gente sabe que 7 horas da manhã não podemos ir na sua sala, porque você está lendo a Bíblia e está orando para abençoar a gente, para não ter acidente e tudo, todo mundo já sabe. Então vai. Aí de frente para mim tinha um rapaz, o nome dele é Leandro. E aí, Leandro é uma pessoa muito, assim, mais fechada, não falava muito, e eu comecei a olhar para Leandro e falei assim, ó, o pastor falou que eu tenho que orar, e as coisas vão acontecer, o Espírito Santo vai agir, as coisas vão acontecer. Então eu olhei para o Leandro e falei, eu vou orar por esse rapaz. Aí comecei a orar pelo Leandro, especificamente pelo Leandro. Aí um pouquinho mais, eu perguntei, Leandro, Deus me incomodou para orar por você. Aí continuei orando por ele. Mas um pouco na frente, Leandro, Deus continua me incomodando para orar por você. Pô, muito obrigado, você está orando por mim, eu fico muito feliz por isso. Aí mais na frente, um pouquinho mais, Leandro, já que Deus está me incomodando para orar por você, o que você gostaria que eu orasse por você? Aí Leandro colocou, que eu gostaria de orar e tal, né? Aí eu continuei orando por Leandro e comecei a observar o que Leandro gostava de fazer. Aí Leandro gostava de andar de bicicleta. Aí eu falei assim, Leandro, você anda de bicicleta. Vamos andar de bicicleta nós dois, terça e quinta, depois do trabalho, 19 horas? Falei, vamos. Beleza. Aí começamos a andar de bicicleta. Andamos, a gente conversava de tudo. Né? A gente chama isso de relacionamento intencional dentro do discipulado. Começa com RI. Relacionamento intencional. Aí, andando de bicicleta com o Leandro, a gente conversava de tudo. Leandro lá é Cruzeiro, Atlético, eu sou flamenguista, né? Olha só, tem Fluminense aqui, tudo assim, mas isso aqui é Fluminense sofredor. Então, Flamengo e tal.
Aí, Leandro, conversa de tudo, não sei o quê. Aí vai aproximando, aí eu conheço um pouquinho. Leandro, você é casado? Sim, sou casado e tal. E vai conversando, vai trocando ideia. Aí num belo dia, já tinha passado assim, talvez uns 45 dias que a gente estava andando de bicicleta, eu perguntei, Leandro, como é que é seu relacionamento com Deus? Aí Leandro, rapaz, essa pergunta, nenhum. Não, normalmente não. Não perguntei sobre igreja, não. Só perguntei relacionamento com Deus. Não perguntei, Leandro, você vai na igreja? Ou você quer ir na igreja? Você não vai na igreja comigo? Não falei isso com ele, não. Falei, Leandro, como é que é o seu relacionamento com Deus? Eu não tenho. Tá. Mas você acredita na Bíblia? Você tem Bíblia? Eu falei, não tem Bíblia, não. Você gostaria de ter uma Bíblia? Sim, então vou te dar uma Bíblia de presente. Você aceita? Aceito. Agora, você gostaria de conhecer um pouquinho, estudar a Bíblia? Olha, eu gostaria, mas eu tenho que conversar com a minha esposa. Já vou te adiantar para você, minha esposa é católica, mas é católica mesmo. Eu não sei se ela vai aceitar. Mas a gente estava orando. Falei, tá bom, Leandro, só conversa com ela. Não tem não, ela pode continuar sendo católica, eu só quero estudar a Bíblia com vocês, para ensinar alguma coisa para vocês. Ela pode continuar sendo católica, não estou falando não, deixa ela lá com... Aí falei, então você conversa com ela? Conversou, Leandro conversou com ela. Aí Deus tocou, Deus agiu, e ela aceitou. Aí marcamos um encontro. Aí chegamos no encontro, ela nos recebeu muito bem, ela não nos conhecia. Eu e Márcia, a gente trabalha em dupla, né? Aí nós chegamos na casa dela, ela falou com a gente assim, olha, o negócio é o seguinte, eu aceitei, deixa bem claro, eu aceitei que meu marido pediu, eu aceitei estudar, mas quero dizer para você, não vou mudar de religião, estou grávida de 2 meses, vou batizar minha filha na igreja católica. Aí eu falei com ela assim, Rafaela, nós vamos estudar a Bíblia, não estou falando que você tem que mudar de religião, e no dia do batismo da sua filha, você me convida que eu vou com você. Eu falei, tá bom? Tá, legal. Entramos na casa deles, começamos a estudar com eles, de uma forma muito clara, e ainda falei com ela, você tem alguma versão da Bíblia na sua casa que seja a Bíblia que você usa? Porque às vezes tem uma questão assim, você tem uma Bíblia que é diferente da minha. Não, vamos usar a sua Bíblia se você tem alguma versão. Aí depois eu te dou uma outra se você quiser, mas vamos usar a sua Bíblia para não falar que eu estou usando a Bíblia minha que é diferente da sua, porque às vezes tem esse negócio na cabeça, né? E aí começamos a estudar, irmãos, Evangelho de João. A gente tem um material que chama RD 1, 2 e 3. São 4, 8 e 8, são 16, são 20 estudos no livro de João. Maravilhoso. Fizemos o 4, lá pelo 6º estudo, ela falou comigo assim, você pode estudar comigo sobre batismo? Aí eu falei assim, Rafaela, por que você quer estudar sobre batismo? Não, porque eu já não tenho mais certeza se eu vou batizar minha filha quando ela nascer na igreja católica. Ação de Deus. Passou 1 ano, os 2 se batizaram. E os 2 estão servindo ao Senhor. Os 2 estão integrados na igreja. Uma coisa muito importante que eu não falei, ao longo dos estudos, algumas vezes eu ia pregar na igreja, como eles gostavam muito de nós, pela amizade, aí eu convidava, eu vou falar lá na igreja hoje, que tal vocês irem lá para me apoiarem? Para me apoiarem. Aí eles foram, eles iam. Aí, irmãos, nessa hora, entra a tropa de choque. Entra a tropa de choque. A tropa de choque, irmãos, na hora que eles chegaram na porta da igreja, os irmãos abraçaram, os irmãos receberam aquele calor, aquela coisa maravilhosa. Aí, por que isso, irmão? Por que da importância disso? Quebra o paradigma da igreja, a pessoa se sentiu acolhida, totalmente acolhida, aí ficou maravilhada com o que aconteceu com ela na igreja. Então, em 1 ano, irmãos, se converteram, estão lá servindo, e hoje eles estão conosco no pequeno grupo, são líderes em treinamento, estão sendo preparados para fazer a multiplicação. Olha a ação de Deus, irmãos, começou com
o cartão-alvo de oração. Então você tem que orar, coloca o alvo, coloca os nomes aqui do seu campo relacional, começa a orar e emite sinais, estou orando por você, você tem alguma coisa que gostaria de orar por você? Vai emitindo sinais, descobre lá no seu campo relacional o que a pessoa gosta de fazer. Eu e Márcia agora já estamos no mais um casal, também, Márcia conheceu lá fazendo unha, no salão, e eu conheci o rapaz trabalhando. Então marido e mulher, começamos os dois, já estão lá dentro da nossa casa, trabalhando. Por quê? Mas tudo através e tem mais ou menos uns 6 ou 7 meses que eu estou orando pelo Mário e pela Kathleen, e Deus respondeu a oração, mas já que tem mais vários aqui. Aí uma outra coisa, então eu estou orando por esse monte aqui, Deus deu um. Agora eu continuo orando pelos outros, mas eu vou cuidar desse, porque eu não tenho condições. Então isso é tão sério, porque eu e Márcia só conseguimos cuidar de um casal, não dá para cuidar, porque é tão sério, é vida na vida. Ele vai me chamar na hora que ele tiver dificuldade, eu vou ter que ir com ele para o hospital, eu vou ter que me inserir na vida dele, ele vai se inserir na minha vida, para a gente caminhar junto. Então não dá para ter um monte de gente, não tem como de eu cuidar de um monte de gente ao mesmo tempo. Por isso que às vezes a gente fica jogando para o evangelismo da igreja toda a responsabilidade, não pode, tem que ser minha, entenderam como é que é o negócio? O jogo é esse, o negócio é esse, é importante. Então, irmãos, eu convido vocês para viver essa experiência, vivam essa experiência, começa com esse processo de oração, e vai dando sinais, manda mensagem, conversa, toda oportunidade é importante. Mas eu volto a insistir com vocês para a gente caminhar para encerrar aqui, deixar bem claro para vocês, discipulado é vida na vida, corpo a corpo, nas horas ruins e nas horas boas. É um processo de relacionamento que começa e não termina. Ele não termina. Você gera um discípulo e daqui a pouco ele também vai entrar na multiplicação. Você verifica, você consegue fazer uma verificação. Eu falei com os irmãos muitas coisas que a gente precisa às vezes na nossa vida. Você tem um processo, você tem uma meta lá, como é que está dando certo? No caso do discipulado, a gente entende que o processo é um processo continuado. Você fez o discípulo, ele está inserido na sua vida, mas quando é que o ciclo fica maduro? É quando ele se torna um discipulador também. Aí o efeito da multiplicação ele é tremendo. A conta da multiplicação é um negócio fenomenal. Qualquer um de vocês, o melhor evangelista que possa ter, em 30 anos, se ele fizer evangelizar uma pessoa por dia, se fizer a conta, multiplicar 30 por 365, dá alguma coisa próximo de 11 mil e alguma coisa. Então, ao longo de 30 anos, esse evangelista evangelizaria 11 mil e poucas pessoas. A multiplicação, se eu, esse ano, ganhar 1, no final do ano serão 2. Se nós 2, no final do ano que vem, ganharmos 2, serão 4. 8, 16, 32, 64. 128, nos mesmos 30 anos, 4 bilhões e 200 mil pessoas. Contra 11 mil do evangelista, 4 bilhões do discipulado. Olha o poder, olha como é que a coisa é, viu, Hélida, como é que o negócio é tremendo? Tremendo. Então, irmãos, não é tarde para nenhum de nós que estamos aqui entender isso. E começar a deixar que o Espírito Santo de Deus atue em você e mude de vez a sua vida e que você entenda e comece nesse processo. Então, concluindo, não há como fazer discípulo sem primeiro se tornar um discípulo, mesmo sendo uma pessoa salva. Sem o transbordar do Espírito Santo que só habita em salvos, você não produzirá frutos que permanecerão para sempre. Sem o fruto, sem a obra que permanece, você não terá o seu galardão. E a minha oração sincera, meus irmãos, nessa manhã, é que a sua ficha tenha caído da mesma forma que a minha ficha caiu em 2019. E que você se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. E que você comece esse processo orando pelas pessoas que Deus tem colocado ou que vai colocar no seu coração, que pode ser da sua família ou que pode ser daqueles que trabalham com você, e que vocês possam experimentar a bênção da multiplicação
A bênção de ter um filho na fé. A bênção de poder chegar diante de Deus e ter a resposta. O que você traz nas mãos? Qual é o fruto que você está trazendo? Está aqui. É Leandro, é Rafaela, é Alice, é Sara, é Mário, é Kathleen. São as pessoas que Deus vai colocar na vida de vocês. Amém? Amém. Grande desafio? Aceitamos? Então tá bom. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Pastor Wellington. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu creio que cada um aqui tem, no mínimo, 5 nomes no coração agora. Talvez seja da sua família. Talvez seja dos seus relacionamentos. Deus quer que você seja o instrumento nas mãos dEle. E eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Se você se colocar diante do Senhor dizendo: Senhor, usa a minha vida, a começar pela minha casa, pela minha família, pelos meus relacionamentos. Consagrar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser um imitador seu, para que todos vejam Cristo em minha vida, a começar da minha casa, do meu relacionamento conjugal, do meu relacionamento entre pai, filhos, filhos e pais. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas o Senhor está te chamando para fazer discípulos, dentro de casa, no trabalho, na escola, porque é uma ordem dada por Jesus Cristo. E se você tem esse desejo e quer realmente obedecer esse desejo, eu quero convidar você, aonde você estiver, a sair do seu lugar enquanto estivermos cantando, a vir aqui e dizer: Senhor, usa a minha vida na minha casa, abençoar, ó Deus, a minha família através do meu testemunho, para que os meus filhos possam ver em mim a presença de Jesus Cristo, para que o meu esposo veja em mim a presença de Jesus Cristo, para que a minha esposa veja em mim a presença de Jesus Cristo, para que os meus pais vejam em mim a presença de Jesus Cristo. Se esse é o seu desejo, eu quero orar por você, eu quero orar por mim. Vamos louvar ao Senhor. E nesse momento eu convido você, onde você estiver, venha aqui à frente e coloque a sua vida diante de Deus e fala: aqui, Senhor, estou. Eu quero ser um discipulador, uma discipuladora, a começar da minha família. Há esperança para as famílias. O Senhor pode restaurar a sua família agora. Viva Jesus na sua casa. Seja um refletidor da glória do Senhor no seu casamento, na sua família. Em nome de Jesus. Pode vir, Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Pode sair quando cantamos. Você crê nisso? Peça ao Senhor: Deus, abençoe meu lar. Usa a minha vida, Senhor, como exemplo, como imitador de Cristo na minha casa.
morada eterna em nossos corações. Deus da família é Deus do nosso lar. Deus da família é Deus do nosso lar. Oh meu Deus, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus do nosso lar. E nós cremos, Senhor, que aqui teremos famílias que poderão dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, conceda aos teus servos, às tuas servas, Senhor, esta alegria de testemunhar, de imitar Cristo em sua casa. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos falar de Cristo, não só por palavras, mas principalmente com testemunho. Que as pessoas que vivem conosco no trabalho, na escola, na rua, possam ver o reflexo da glória do Senhor em nossas vidas. Meu Deus, eu creio, ó Pai, que o Senhor é o Deus especialista em restauração. E a família, ó Deus, quando está na Tua presença, é uma família bendita, é uma geração bendita. E tudo tem que começar com alguém, ó Deus, que é um verdadeiro discípulo do Senhor. Pai, nos perdoe, Senhor, se não temos cumprido o Teu mandato. Ó Deus, nos perdoe se não temos obedecido àquilo que o Senhor deixou claro, fazer discípulos de todas as nações. E que comecemos, ó Deus, dentro da nossa casa. Obrigado pela palavra, ó Deus, pelos testemunhos que ouvimos aqui. Abençoa a vida do irmão Marco, da irmã Márcia, no retorno para o lar deles, ó Deus. Que o Senhor os proteja e continue usando como discípulos do Senhor e discipuladores, Senhor. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. E agora, em especial, eu coloco a vida de cada família, cada pessoa que veio aqui à frente. Cremos, ó Deus, que neste momento o Senhor há de fazer algo novo nessas casas. Ó Deus, eu creio que o Senhor começou uma boa obra agora neste lugar e vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Que toda ação do mal sobre essas famílias, Senhor, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, neste momento alegria, restauração, transformação, e que a glória do Senhor seja nítida dentro de cada família. Pai, conceda-nos um domingo abençoado por Ti, em nome de Cristo, a razão da nossa vida que eu oro. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: seja um imitador de Cristo. Pode sair do seu lugar, dê esse abraço. Seja imitador de Cristo. Amém? Passa a palavra para o irmão Ricardo para o encerramento do culto.